Bom, nesse estudo nós vamos ver o que o mercado, como que ele reagiu às marcações do dia anterior e vamos também ver qual foi a movimentação mais importante do dia, tá? Bom, então para isso vamos habilitar aqui, trazer o dia anterior, né? Então a nossa análise está em cima do dia 24, segunda-feira, e vamos trazer aqui o último dia, tá? Se você ainda não sabe, esses últimos vídeos dessa sequência aqui de estudos de mercado, eu estou fazendo um estudo com um contexto de mercado bem curto. Não estou olhando muito para trás, para mostrar para vocês que quando você consegue enxergar a movimentação do mercado através do contexto, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil e você não precisa ficar trabalhando com tempos gráficos diferentes, ficar olhando muito para trás. É lógico, né, que o contexto, quanto mais contexto você tem, melhor para o seu operacional, mas nesses vídeos o intuito é mostrar para você que um pouquinho de contexto com uma base bem estruturada, um conhecimento bem denso no mercado, você consegue encontrar as regiões de alta probabilidade de acerto. E quando você encontra essas regiões, a chance de você lucrar é muito maior do que perder. Beleza? Bom, então, esse aqui é o dia anterior. Vamos ver as marcações que a gente tinha nele. Muito bem. Então aqui, lembra que nós tínhamos 3 regiões no dia anterior, né? Para não poluir, para dar tempo, para dar espaço para o mercado andar, né? Talvez você encontre, ou não sei se você está acostumado a colocar várias linhas, né? Quando você tem várias linhas uma próxima da outra, você não sabe qual delas você vai dar mais relevância e em qual delas você vai tomar a sua decisão. Quando você limpa mais o gráfico, deixa com poucas regiões, né? Você tem regiões mais fortes, você deixa as regiões mais fortes, você deixa espaço para o mercado andar e com isso você consegue buscar mais pontos, né? Mesmo se protegendo de maneira curta. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, ó, de uma região para outra aqui, né? 500 pontos quase, dessa aqui para cá, 400 pontos, né? Sem entrar dentro dela. Então, se você fizer um trade aqui de 500 pontos no dia, tá ótimo. Se você fizer um trade de 400 pontos no dia, tá ótimo, né? E foi o que ele mostrou aqui em cima, vários trades de 400 pontos. No dia de hoje aqui, ó, vamos até puxar as marcações, tá? Para ficar bem certinho e dá pra gente ver como que o mercado se comportou em cima delas, né? Então a gente tem essa região de baixo, então aqui, ó, 2, 3 trades que você conseguiria fazer, né, de 500 pontos. Aqui, um trade de 400 pontos, né? Então, quando você tem essas regiões, muitas vezes, não importa a hora do dia que você vai operar. Às vezes você só tem pela manhã, às vezes você só tem o período da tarde. E você vai conseguir enxergar em qual momento o mercado está, em qual região ele está trabalhando. E com isso você consegue entrar de maneira mais assertiva. Muito bem, então aqui a gente trouxe as marcações do dia de ontem e vamos focar então no dia de hoje, né, dia 24, para operar o dia 25. Então a gente vê claramente, né, que as regiões que a gente encontrou foram regiões muito fortes. Porque o mercado, ele, quando chegou nelas,
ele respeitou bastante. Então vamos acompanhar o mercado aqui rapidamente. O mercado, ó, ele já abriu aqui dentro dessa nossa região central. Aí o que ele fez? Ele veio, buscou aqui a região inferior. Dessa região inferior, ele veio aqui para a região intermediária. Da região intermediária, ele veio aqui para a região inferior. Ah, Salomé, mas ele passou aqui, né? Passou bastante. Sim, mas se você for ver, né? O candle trabalhou aqui em cima dessa região. O mercado ele tem volatilidades diferentes dependendo do período do dia, né? Dependendo do que o mercado fez anteriormente. Então aqui, por exemplo, a gente já está num período, diferente desse período aqui de trás. Mas esse período aqui de trás, ele teve influência aqui. Por quê? Porque o mercado ele quis passar o mercado ele veio para cá, não conseguiu passar. E quando ele veio para cá, talvez teve uma intenção dos players de jogar o mercado para baixo, para romper esse fundo, mas não conseguiu. Aí ele teve aqui uma região de absorção que se transformou e mostrou para a gente que seria, com alta probabilidade de acerto, uma reversão. Lógico que a gente não sabe o tamanho da reversão, igual essa reversão gigantesca que teve aqui, né? Mas teoricamente, a gente sabe que há uma grande probabilidade dele chegar na região intermediária da mesma forma que ele fez anteriormente. E se você vem aqui no trading stop, né, você vem se protegendo, né, até sair e o mercado ia te tirar exatamente lá na região superior. Beleza? Então seria um trade aí, sei lá, de talvez um 700, 800 pontos, a gente já vê já. Tranquilo? E daí ele veio, buscou novamente a região intermediária e lateralizou aqui o dia todo. Depois a gente vê, consegue enxergar aqui, né, que ele deixou candles mostrando uma lateralização, uma certa indecisão do mercado. Apesar que eu não gosto muito dessa palavra indecisão, às vezes eu uso porque muitas pessoas com conteúdos aí da internet estão acostumadas, né? Mas enfim, é mais de maneira didática, caso você use esse termo, né? Você vai entender o que eu quero dizer é que os players estavam fazendo uma disputa, tendo uma disputa forte aqui nessa região, apesar do volume ser baixo, né? O volume também é um input, né, que a gente tem através do gráfico que mostra para a gente momentos, como que está o momento dos players, né? E esse volume ele muda também da mesma forma que a volatilidade muda, tá? Enfim. Aí ele terminou o dia, né, aqui dentro dessa região. Então, basicamente a gente percebe que as marcações do dia anterior, elas foram fundamentais para a gente operar o dia de hoje com certa tranquilidade, né? Até com ordens antecipadas você conseguiria tirar excelentes resultados.
talvez resultados melhores com ordens antecipadas do que com ordens após confirmação, tá? Muito bem. Então a gente viu, né, o respeito, né, a força das regiões que a gente encontrou, e o mercado ele ficou dentro dessa região. Então, duas coisas. Agora eu vou mostrar para você. Primeiro de tudo, a gente vai continuar com essas regiões para o próximo dia, tá? Porque ele ficou aqui dentro. Então a gente, eu acho que não tem tanta necessidade de a gente alterar. Então eu não vou alterar, porque talvez precise de técnicas um pouquinho mais densas, mais avançadas. E eu acho que não é o momento. Mas vamos identificar aqui a movimentação mais importante do dia, né? A movimentação mais importante do dia, ela teve influência logo na movimentação de abertura, né? Então, logo na movimentação de abertura, a gente viu, né, um fundo em cima aqui da marcação do dia anterior. Aí o preço ele veio aumentando o volume, né? Então, ficando um pouco mais agitado. A gente consegue ver isso através do volume. Eu não pus aqui, deixa eu colocar. Através do volume, aqui. Né? Então, ele veio, encontrou a região, deixou um fundo aqui. Você percebe que o volume ele vem crescendo aqui. Né? Encontra o seu máximo nesse candle aqui. Lembra que eu falo que os candles com maior volume podem trazer as informações mais importantes do dia, né? E com isso a gente vê uma absorção muito legal nessa região, tá? Então a gente vê aqui que o volume teve uma decrescente, né? Na sequência ele começa a aumentar. Um pouco mais no detalhe, né? A gente tem um platô aqui, e logo nesse candle, opa, logo nesse candle aqui, ele já vem romper esse platô, né? Deixando tudo isso para trás, e era uma grande oportunidade de realizar um trade, tá? Na sequência a gente vê um aumento aqui do volume, mostra para a gente que o volume máximo dessa movimentação de alta foi quando o candle, o mercado ele chegou lá na nossa região. Quando ele chega na nossa região aqui, ele começa a decair o volume e fazendo essa movimentação de baixa aqui. Então a movimentação mais importante do dia, deixa eu limpar tudo isso, é essa movimentação aqui, tá? Por causa de vários fatores. Do contexto do mercado anterior, o fundo anterior, o candle mais forte, né? E uma movimentação clara aqui de absorção e reversão. Reversão do movimento.
Beleza? Então, quando a gente enxerga isso daqui, né? O que é isso? Perceba que eu não falo de candle, né? Ah, mas aqui foi um martelo e tal. Candle, para mim, praticamente pouco importa, né? Para mim, existem dois candles base, que eu vou até mostrar para você. Eu falei que ia mostrar e também não mostrei. Dois candles base, né? Que são os base candles e os momentum candles. Então, o que a gente enxerga aqui, né? A gente enxerga um aumento de volume, né? Não vou pôr volume de novo, mas aqui, nessa movimentação aqui, início do dia, é a partir de que ele toca essa região inferior, ele começa a ter um acréscimo de volume, né? Ele mostra momentos candles, que são os candles de movimentação do mercado, e ele mostra para a gente aqui uma região dentro dessa região aqui. Deixa eu ver se eu preciso ajustar alguma coisa. Ele mostra para a gente uma região dentro dessa movimentação, onde a gente tem bastante base candles, né? Que mostram a concentração desses base candles, mostra uma região de briga dos players, tá? Há uma possibilidade dele mostrar no futuro, né, se a gente vem acompanhando aqui, né, que ele encontra aqui uma região com mais base candles. Talvez a gente possa depois ajustar um pouco aqui, não sei se é interessante, enfim. E uma outra região, né, é essa aqui, mais ou menos, tá? Não ficar entrando muito no detalhe. Você vê que a gente tem uma região aqui descendente de acúmulo de base candle, né? Onde o preço ele fica mais concentrado. Pode trazer para a gente, mostrar também uma liquidez nessa região, tá? Então, para mim, são esses dois tipos de candles, né? Esses candles um tipo branco, que são os momentum candles, e os candles pretos, que são os base candles, tá? Os pretos significam mais briga. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo, tá? Estou tentando passar conceitos mais básicos, sem aprofundar tanto, porque eu preciso do feedback de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui para eu saber como está sendo aí a interpretação de vocês com respeito às técnicas que eu uso. Tranquilo? Então, se você ainda não segue também, se inscreva no canal e deixa um like aí para ajudar. Beleza? Qualquer coisa, estamos aí.